Tá gravando? Então bota o play aí que eu vou te contar. O Nexon, ele nasceu a partir de um programa que o governo municipal criou chamado Garopaba em Ação. O que era esse programa? A gente criava soluções para a Garopaba que a gente desejava que existisse em 2030. E aí, mapeando por oportunidades, a gente percebeu o ecossistema de inovação do estado de Santa Catarina, que é um ecossistema muito pungente, ele tem muitas oportunidades, só que ele está em cidades maiores, como Florianópolis, que é um ecossistema que já tem desde o ano que eu nasci, ou seja, tem 40 anos, e tem também alguns outros municípios, alguns outros polos no estado que já estavam surgindo com essa ideia de inovação. E quando a gente começou a pensar sobre esses ecossistemas de inovação e de que forma que a gente poderia surfar essa onda da inovação, a gente então pensou, vamos trazer um centro de inovação para Garopaba. Foi então que nós buscamos o governo do estado, na época eu era secretária de Orçamento e Contabilidade do município, e era eu e o Roberto, que é o secretário de TI do município. Então, nós buscamos o governo do estado atrás do prédio, né, do centro de inovação. E aí, quando a gente sentou com o governo do estado, eles falaram, não, muito bem, a gente pode construir um prédio ali, né, tem ali um espaço entre Garopaba e Criciúma, que era outra cidade que já tinha também um certo ecossistema, que não tem nenhum centro de inovação, então quem sabe Garopaba é realmente um potencial para instalar. Só que nós temos uma pergunta, o que vai ter dentro desse prédio? Porque é um prédio grande, né, do centro de inovação. E aí nós percebemos que a gente precisava voltar um pouco atrás e começar a trabalhar no mapeamento desse ecossistema de inovação. Então nós buscamos a SIG, buscamos o IFSC, e aí a gente começou a entender sobre a dinâmica da tríplice sustentação de um ecossistema de inovação. E aí a gente percebeu que a gente tinha muito dever de casa para fazer antes de ter o prédio, porque o prédio, ele é a materialização desse ecossistema, mas primeiro tu precisa envolver as pessoas, os voluntários. Então a gente começou a fazer esse trabalho e começou a se reunir, e foi nesse momento que o Sebrae nos mapeou e percebeu o nosso potencial enquanto município. E aí nos chamou, Garopaba, para compor o ecossistema de inovação da Grande Florianópolis. E aí um grande portal se abriu para o ecossistema de inovação de todo o estado de Santa Catarina e até mesmo para o Brasil. Porque a partir desse momento, Garopaba passou a fazer parte do mapa de inovação do estado de Santa Catarina. Então, todos os eventos relacionados à inovação, fossem Startup Weekends, fossem fóruns de ecossistemas locais de inovação, fossem encontros nacionais, Garopaba sempre era convidada para ir, e nós passamos a chamar esse ecossistema de Nexon, o nosso ecossistema local de inovação de Garopaba. E aí foi muito interessante porque nós começamos nesse período, cada vez mais agregar voluntários, e a gente começou a promover eventos para entender quem eram as pessoas que formavam esse ecossistema, e fomos ganhando corpo e ressignificando o nosso core business. Lá no início, o projeto era mapear esse ecossistema para que um dia a gente viesse a ter um prédio, né, de um centro de inovação. A partir do momento que nós começamos a mapear, a gente percebeu que o prédio não era a parte mais importante. O mais importante era aquilo que estava sendo feito pelas pessoas. Então, para os negócios, de forma individual, de que forma que aquilo estava transformando a realidade do desenvolvimento econômico de uma forma mais sustentável e com o propósito de criar um ambiente melhor. Então, nós, daí, né, lá de o início, que foi em 2021, até hoje, 2020, até hoje, muitas coisas foram acontecendo, e entre elas, pessoas foram chegando, pessoas foram saindo, e nós fomos, então, criando esse formato que o Nexon tem hoje. Para nossa formalização, a gente passou por muitas experiências de entrevistas com outros locais, outros ecossistemas, outros municípios que fazem um trabalho semelhante, para que a gente pudesse entender qual formato atenderia de forma mais eficiente
para aquilo que a gente estava se propondo a fazer. Então, nós escolhemos nos tornar uma associação, que através da associação a gente consegue também prestar serviços, a gente consegue acessar fomento, né, e investimentos seja do governo federal, do governo estadual, ou mesmo de entidades, né? Tem muitas entidades hoje mundiais que investem dinheiro. E lógico que para tudo isso a gente precisa respeitar que existe um período de amadurecimento. Não é do dia para a noite que alguém vem, alguma entidade vem e dá dinheiro nas mãos de uma associação. A gente precisa mostrar que temos consistência e seriedade no nosso trabalho para que a gente possa acessar esse recurso. Por isso, então, que nós criamos os GTs de processo e de marketing, para que a gente tenha uma estrutura coerente, com processos muito bem definidos, e dessa forma a gente acaba facilitando o trabalho de todo mundo. Hoje, o Nexum ele é separado em 2 GTs e 3 núcleos. Mas esses GTs e os núcleos, eles são elaborados e conduzidos de forma orgânica dentro da nossa associação. Então, a gente tem lá os cargos da associação, que esses são imutáveis, e os GTs e núcleos de trabalho, que são mutáveis. Os GTs são de marketing, que é o que cuida de toda a nossa comunicação externa, toda a promoção de eventos, todo o nosso contato com o mundo externo através das redes sociais, do canal de YouTube e até mesmo esse onboarding que vocês estão assistindo, ele é feito através do GT de marketing, através de planejamento e mapeamento das necessidades. E o GT de processos nasceu da nossa necessidade de facilitar a execução das ações dos núcleos temáticos. E o que são esses núcleos temáticos? Hoje nós temos 3 núcleos ativos: o núcleo de turismo, o núcleo de negócios de impacto e o núcleo de saúde e bem-estar. Todos os núcleos surgem da necessidade de algum coletivo dos nossos voluntários em trabalhar um certo tema dentro da associação. Então, por exemplo, o núcleo de negócios de impacto, ele é coordenado por uma das nossas voluntárias e tem outros voluntários associados que fazem parte desse núcleo. Os núcleos se reúnem a cada 2 semanas, normalmente intercalados com as semanas das reuniões da associação, do nosso núcleo geral, né? E eles fazem toda a elaboração e mapeamento de oportunidades dentro daquela temática. No caso do Negócios de Impacto, um dos eventos promovidos em 2026, logo que fizemos a formalização, foi, por exemplo, uma rodada de negócios de impacto, onde uma série de empreendedores de impacto se reuniram para falar sobre os seus negócios, para que a gente pudesse também entender quais as necessidades deste perfil de empreendedor, para que a gente venha a oferecer outros produtos e serviços através da associação.